Vocês já conhecem um pouco da nossa história e um pouco do nosso propósito. É sempre trazer nessa mesa histórias que merecem ser contadas. Hoje você vai conhecer a história de uma pessoa que saiu da sala de aula como professora de matemática e se tornou uma grande engenheira. Estamos falando dela, Jaqueline dos Anjos. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Muito obrigada, Rodrigo. É um prazer enorme estar aqui, um pouquinho nervosa, mas eu sou muito feliz pelo seu convite. E é isso. Para quem toca um monte de obra, isso daqui você vai tirar de letra. Espero que sim, né? Ô Jaque, para a gente começar, a gente já está ensaiando há muito tempo de você vir no podcast, mas eu falo que tudo acontece no momento certo, Sim. né? E eu não poderia deixar de começar o episódio falando um pouquinho da experiência de ter e de continuar acompanhando a Jaqueline dos Anjos, né? Quando eu conheci você lá atrás e ver toda a tua evolução hoje, então eu acredito que faz muito sentido neste momento você estar aqui com a gente, para você contar um pouco mais dessa jornada linda que você tem. O Rodrigo é uma prova viva do meu desabrochar, né? Sim. Do meu desenvolvimento. E é um sonho estar aqui hoje, podendo conversar um pouco mais sobre a minha profissão, de construção, a gente ser mulher no canteiro de obra. E quando a gente se conheceu... Que é um grande desafio. Isso, quando a gente se conheceu na obra, eu lembro, a gente foi fazer uma matéria, Sim. nós fizemos uma foto, e a gente trabalhava exclusivamente só com aquele círculo de clientes, né? Um cliente vai indicando, a gente faz um serviço, Sim. o cliente gosta, passa para outro, e era uma coisa assim, bem boca a boca. Hoje, depois de... Faz quantos anos, Rodrigo? Eu já perdi 3 anos? 3 anos. Depois de 3 anos, a gente tem um reconhecimento muito grande. A gente tá lá no escritório, aí me liga, manda mensagem, eu te vi na revista, nossa, olha, minha engenheira poderosa. A gente fica assim, emocionada. Ô Jaque, você consegue ter a dimensão desse crescimento? Rodrigo, eu consigo. Hoje, olhando para trás, eu consigo ver o quanto eu evoluí. Sim, foi claro que tem vários fatores, né, Tá. que nesse período vários processos que a gente foi passando, e a transformação também. Hoje ainda a gente está num processo de reestruturação, porque a ideia sempre é crescer. Sim, sim. Então a gente cresce, bagunça tudo. Aí a gente tem que organizar a casa. Sim. Então hoje a gente está fazendo um processo para definir, claro, nossos processos de construtora. Por quê? Qual que é o objetivo disso? A gente entregar sempre o meu melhor como engenheira e o melhor serviço, a melhor construção para os clientes, né? Perfeito. Então a gente quer ser reconhecido como um dos melhores aqui da nossa região. Maravilha. Ô Jaque, mas antes da gente entrar um pouquinho nesse ramo, falar um pouco da Flor de Aço, vamos começar lá atrás, né? Eu iniciei o podcast, eu acho que isso é muito interessante. Como que uma mulher, que até então era uma professora de matemática, ela se desperta para a engenharia? Então, eu vou começar um pouquinho antes de eu ser professora de matemática. Tá. Eu queria muito estudar. Então, assim, o sonho da minha vida era ser juíza de direito. Eu queria fazer direito. Legal. Só que eu vim de uma família um pouco mais simples, né? E a gente não tinha condições naquele momento, de pagar uma faculdade. Então, eu ganhei uma bolsa de estudo integral. E um dos cursos que eu escolhi, que a gente poderia fazer escolha de 3 cursos, estava lá a primeira opção matemática. Porque eu tinha facilidade com os cálculos, né? E era uma matéria que eu gostava. Falei, então vamos para a faculdade de matemática. Aí eu comecei a lecionar em Campo Grande, na rede pública de ensino. E não estava legal, não é que eu não gostava de lecionar. O reconhecimento, a gente, como professor, não somos valorizados, isso é Sim. fato. A gente Cada vez menos, né? Não temos um salário digno, os alunos não respeitam, os pais hoje piorou. Então, foi vários fatores que me fez eu querer procurar outra profissão. Tá. Eu ali, como professor, eu amava passar meu conhecimento. A gente acha que vai transformar o mundo com a matemática, né? Fazer todo mundo entender. Aí eu vi que não era bem isso. Então, eu falei, o que eu posso fazer? Eu sou boa em exatas. E eu gosto de executar algo que eu tenha algum reconhecimento. Então, eu
pensei nas engenharias. Dentro das engenharias, o que eu vi que poderia ser mais a minha cara seria engenharia civil. E comecei assim, vou fazer engenharia civil para construir ponte. De uma forma muito Isso. despretensiosa. Achei que ia trabalhar numa empresa, ia ser engenheira de alguma empresa. E como funcionária, e não ia, assim, Tá. a ideia era construir pontes, vou fazer pontes. E como nada é da forma que a gente pensa, né? Deus tem um propósito muito maior na nossa vida. Me formei em 2016. Fui trabalhar numa construtora de infraestrutura, né? Trabalhava com loteamento. Tá. Trabalhei 6 meses nessa empresa, mas aí ela faliu, quebrou, fechou as portas, deixou até acho que mais de 60 dias sem pagamento, né? Sem receber. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou montar meu escritório. Aí eu comecei a trabalhar de forma autônoma. E neste momento, Jaque, qual que é a chave que virou na tua cabeça? Quando eu comecei a anunciar o meu serviço, eu comecei a oferecer projetos, né? Uhum. Porque é o que vende mais rápido. Aí eu fazia um projeto, acompanhava uma obra. Aí um cliente me pediu, Jaque, você não faz para mim uma planilha da Caixa? Eu falei, olha, eu nunca fiz, né? Eu não tenho noção. Ele, não, eu quero que você faz. Fiz a planilha, tudo certinho, aprovou o financiamento. Falei, nossa, mas isso eu não tive dificuldade, né? É fácil de fazer. Aí eu comecei a trabalhar com a elaboração dessas planilhas e acompanhava a obra. Eu falei, gente, mas isso tecnicamente está tranquilo. E eu fui gostando, fui pegando muito gosto, né? Muita facilidade com aquilo. E das planilhas começou a aparecer gerenciamento de obra, construção. E acho que foi uma coisa bem natural. Quando eu vi, eu já estava com uma construtora aberta ali trabalhando, sendo... E quando você inaugurou a sua construtora, eu sei que recentemente ela passou por um rebrand. Como que ela chamava? Imperatriz. Imperatriz. Perfeito. Hoje nós estamos com a Flor de Aço. Flor de Aço. Por que Flor de Aço? Flor de Aço vem da mistura da delicadeza feminina. Então, todo mundo fala, Jaque, você é muito tranquila, você é muito calma, você é muito sensível. Eu não consigo te olhar como... Muito feminina. Não consigo imaginar você na obra brava, assim, não, mas tem o aço, tem a firmeza, tem a força, né? Tem a hora que a gente precisa ser firme. Então, Flor de Aço é a firmeza do aço com a delicadeza feminina. Perfeito. Ô, Jaque, e qual que foi o maior desafio de criar e consolidar a Flor de Aço? O maior desafio é que a gente tem muita gente boa no mercado, né? Tá. Então, eu não queria ser só mais uma engenheira boa no mercado. Eu queria ser referência na minha área. Então, eu estudar, eu ir correr atrás e me posicionar no mercado como um dos melhores, eu acho que esse foi um grande desafio. Tá. E, na verdade, ainda está sendo um grande desafio, né? Todo dia a gente precisa batalhar pelo nosso lugar, provar que a gente é capaz de fazer, né? E mostrar, entregar o resultado das nossas obras para o mundo e nossa região inteira dar esse feedback, né? Perfeito. E você fala assim, de você provar. Você acredita que... Tenho certeza da resposta, mas você acredita que por você ser mulher, você precisa provar mais? Infelizmente, sim. Tem gente que eu já ouvi, né? Falando, nossa, é muito mais fácil para você por você ser mulher, né? Uhum. Gente, é totalmente ao contrário. Todo dia a gente precisa estar batendo de frente com o pedreiro, porque a gente precisa passar a técnica e o jeito correto de fazer o serviço. Tá. Aí ele vem, eu faço isso aqui há 30 anos. Tá, mas esses 30 anos você faz na sua obra. Aqui na minha, a gente vai seguir essa norma, a gente vai seguir o projeto, a gente precisa fazer dessa forma e é dessa forma que vai ser feito. Tá. Então, a gente se posiciona e exige que ele faça da maneira correta. Sim. Então, isso é muito difícil. Quando eu vejo um homem chegando e falando... É diferente. É diferente. Então, a gente precisa mostrar, olha, tá aqui, é norma, precisa ser feito dessa forma. Você falou um pouco sobre essa mão de obra, né? Que você precisa a todo momento provar, mas, por um outro lado, tem uma questão que a mão de obra hoje está cada dia mais difícil. Sim. Quando a pessoa contrata uma profissional como você, eu acredito muito que ela está contratando também
a saúde mental dela. Exatamente. Se a gente pode falar dessa forma, né? Que realmente que é uma facilidade, alguém para estar gerenciando, tá vendo a obra. Hoje, como que você faz, Jaque, para poder manter realmente bons profissionais com você? Hoje a gente tem uma equipe, então a gente Tá. fica diariamente conversando com essa equipe. A gente seleciona, tá, os profissionais que vão trabalhar corretamente, que quando a gente passa a orientação, eles seguem, que segue o cronograma, que Tá. não falta na segunda-feira, porque apesar de ter muita dor de cabeça com mão de obra em todas as áreas, Uhum. a gente precisa selecionar. Sim. Então, a equipe que é responsável, ela é bem remunerada, recebe gratificações, né, pelo seu bom desenvolvimento. A gente tem metas, Tá. então atingiu meta. Por exemplo, a gente precisa chegar na laje em 30 dias. Olha, Uhum. então a gente conseguiu chegar na laje em 25. Ele bateu a meta, porque era 30 e conseguiu adiantar 5 dias. Tá. Eles recebem uma gratificação. Então, a gente tem todo um trabalho na construtora para valorizar o profissional que se Uhum. destaca e, ao mesmo tempo, para selecionar aquele profissional que não está legal. Tá. Então, a gente vai fazendo essa manutenção. Tá. Dentro de uma obra hoje, o que é mais desafiador? Ó, mais desafiador, eu acredito que é a gente conseguir, além de mostrar o nosso trabalho, o cliente entender que a gente é a melhor opção para ele. Porque dentro da obra, a gente hoje não temos muita dificuldade na execução. Então você Tá. fala, Jaque, o que você sente dificuldade hoje? Tranquilo, que eu sinto mais dificuldade hoje, às vezes, passar para o cliente que a minha contratação é a melhor opção para ele. Tá. Aí, por exemplo, assim, ó, a pessoa ela vai te contratar. E hoje, como você mencionou, você faz muitas coisas, né? E um dos grandes diferenciais, né, que eu vi, que você já comentou em diversas matérias, é um trabalho que você faz até mesmo na questão de aprovação. Sim. Explica para nós hoje, já que uma pessoa que ela vai te contratar, tudo que você pode oferecer. Hoje a gente faz toda a parte de planejamento da obra. Por quê? A maioria dos clientes que chegam até mim, ele tem medo de estourar o orçamento. Tá. Então, vou contratar uma obra de 700 mil reais. No final dessa obra vai custar 1 milhão? Então, a gente vai sentar com esse cliente, a gente vai fazer o planejamento da obra inteira dele. O que seria o planejamento? Dentro do orçamento que ele tem para gastar, esse orçamento vai ser feito com recurso próprio? Ou ele tem uma parte e a gente vai fazer com financiamento? Então, a gente aprova o crédito dele junto à Caixa, ou a gente faz liberação com consórcio, fazemos toda a elaboração do projeto para ele, Tá. pensando no orçamento que ele tem. Tá? Então, tudo que a gente vai conversar durante as nossas reuniões é falar sobre o orçamento, o projeto conforme a necessidade familiar dele, porque cada cliente precisa de um projeto diferente. Vamos levar na prefeitura para fazer todas as aprovações. Então, a gente leva para tirar o alvará de construção, executamos todos os projetos complementares, porque além do arquitetônico, tem estrutural, hidrossanitário, elétrico. Uhum. Aprovamos na Caixa toda a documentação dele, se for o caso, para fazer uso do recurso da Caixa. Tá. Aprovamos em Receita Federal, fazemos a redução de INSS e construímos a casa para ele. Então, durante a execução da obra, com a nossa equipe, a gente faz desde a marcação da obra, desde ali da terraplanagem, até a entrega da casa pronta. Uhum. Precisou de uma irrigação? A gente vai atrás do profissional para fazer o planejamento da irrigação. Já que eu quero colocar os móveis planejados. Então, a gente tem profissional para fazer os móveis planejados. Perfeito. Já que eu quero energia fotovoltaica. Então, a gente vai atrás da energia fotovoltaica. Então, o que o cliente precisar, já que eu preciso que você arrume minha mudança, a gente vai providenciar a mudança dele para Tá. casa nova. O que ele precisar, Tudo. a gente, Que legal. do início ao fim. Que legal. Até liberar toda a documentação final, a BITS, a verbação, escritura, e ele ficar tranquilo. Tá. Ô Jaque, e por exemplo assim, ó, hoje, quando a gente fala sobre essa questão, né, do orçamento, a gente também vive um período muito instável, né, onde está tudo muito instável. E eu sei que uma empresa ela não passa só por coisas boas, né? Muitas coisas também ruins acontecem que servem para a gente aprender. Existiu já
em algum momento da Flor de Aço, talvez algum planejamento orçamentário que você tenha feito com algum cliente, onde no final das contas você teve que arcar com alguma parte disso? Aconteceu. Eu acho que, na verdade, foi um período que teve com bastante construtora, que é a pandemia. Tá. A pandemia, a gente teve um período que a gente orçava, por exemplo, cimento a R$ 14 o saco, e quando a gente estava no final da obra, o saco estava custando R$ 30, R$ 33. Coluna de aço, aquelas colunas de ferro, estava custando R$ 40, R$ 45, e eu cheguei a pagar R$ 150 numa coluna. Então, Meu a Deus. gente fez um planejamento e, no meio dessa obra, teve toda essa modificação, né? De preço, a gente teve lockdown, enfim, o material quase não, triplicou o valor. Então, nesse período, a gente teve, assim, um período que a gente não tivemos prejuízos, Tá. né? Graças a Deus, conseguimos concluir toda, mas também não tivemos lucro. A Tá. gente teve um período, assim, a gente conversou com os clientes, nossos clientes. Eu falo que eu sou muito abençoada, que todos são maravilhosos, né? Todos compram muito a nossa ideia, estão junto com a gente. É, o que eu ia te perguntar, como que fica essa relação cliente e contratado? Porque, assim, na verdade, estamos falando de um momento inusitado, Sim. né? Então, assim, os clientes entenderam, eles não, realmente faz sentido. A maioria deles conseguiram entender por quê. Quando teve essa variação de material, automaticamente teve a variação do valor do imóvel. Tá. Então, quando a gente estava construindo uma casa de 300 mil, da virada da pandemia, essa casa já virou 600 mil. Então, assim, houve uma alta na valorização enorme. Tá. Isso sem finalizar a obra. Uhum. Então, eles estavam vendo que eles estavam Acompanhando também. gastando um pouco mais, só que isso estava sendo bom para eles, porque o imóvel deles estava sendo valorizado. Tá. Então, a gente conversou, mostrou, explicou e passamos por essa fase. Perfeito. Ô, Jaque, muita gente sonha em construir a casa própria, né? Eu acho que é o grande sonho do brasileiro. Só que eu queria entender com você, qual que é o primeiro passo que quase ninguém faz, mas seria de extrema importância fazer? O primeiro passo é a gente marcar uma reunião e entender o que você tem para gastar. A maioria acha que é só ir lá, fazer o financiamento, fazer um projeto e sair construindo. Um que já vai começar errado, porque ele vai estourar o orçamento. Então, a melhor estratégia é você entrar em contato com um profissional e montar todo o seu planejamento. Então, eu tenho X para gastar, eu posso arcar com tal parcela, com isso eu consigo essa metragem de casa, nessa localização e nesse determinado tipo de tempo. É muito difícil o cliente pensar inicialmente nesses detalhes. Então, eles já querem ir fazendo e construindo, não procura profissional. Então, isso é muito importante. E esse passa a ser também o maior erro numa questão de orçamento de obra? Esse é o principal. O cliente faz o projeto de arquitetônico, aprova na prefeitura, contrata uma mão de obra que não é especializada, né? O pedreiro, que ele conhece, um amigo, e vai construir. Não vai dar certo. Por mais que o pedreiro seja um pedreiro de confiança, que ele conhece, não entende as técnicas, né? Então, ele vai gastar mais cimento, vai gastar mais ferragem, vai gastar mais material, e acaba que era para ele gastar um valor, no final da obra ele gasta 2 vezes mais. Perfeito. E hoje, você falou sobre a questão de você sentar com o seu cliente, de você ver qual que é o orçamento que ele tem. Hoje você consegue atender todo tipo de público? Hoje a gente está voltada para o público de médio e alto padrão. Então, casas acima de 150 metros quadrados, né? Perfeito. Hoje a gente está atendendo esse público. Mas já que eu preciso de uma orientação, preciso de uma consultoria, vou fazer uma casa menor. Sem problema nenhum, a gente conversa, eu atendo e ajudo dentro do que eu consigo para atender melhor cada cliente, né? Maravilha. Ô, Jaque, conforme você acabou de dizer mesmo, hoje vocês estão aumentando cada vez mais, se tornando referência nessa atuação de médio e alto padrão.
Você consegue ter a percepção do que esse público mais busca hoje em dia? Segurança. Hoje eles querem segurança. Ter a certeza que o que ele está contratando não vai ter dor de cabeça, ele não vai estar lá no meio do trabalho, alguém ligando para ele, acabou o cimento. A tranquilidade, né? Saber que tem alguém zelando pelas normas de engenharia, que quando ele mudar para essa casa não vai ter problema, não vai trincar, não vai cair, não vai rachar. E também que ele não vai estourar o orçamento. Então, segurança e tranquilidade é o que o meu público procura. Perfeito. E aí, por exemplo, assim, ó, na verdade, quando você fala sobre essa questão do alto padrão, principalmente, eu vejo que é um público que também querem fazer cada vez mais um patrimônio como investimento também. Exatamente. Desde que o mundo é mundo, imóvel é uma das fontes de renda mais lucrativa, né? A gente falou um exemplo agora da pandemia, mas quando a gente constrói para investidores, a lucratividade é muito maior do que você deixar parado em qualquer aplicação. Então, você tem em torno de 30% do que você está investindo. E mesmo que você trabalhe com financiamento, tem alguns investidores que entra, por exemplo, já que eu tenho 100 mil reais, eu quero construir uma casa de 1,5 milhão, né? Então, vamos no banco, utilizamos o dinheiro da Caixa para fazer esse investimento. Ele constrói com uma entrada pequena, consegue construir a casa dele, que vai valer 1,5 milhão, né? O valor que ele estipulou. E o retorno que ele tem, comparado ao que ele pagou, é 3, 4 vezes maior. E quais são detalhes, Jaque, dentro de uma obra que faz ela ganhar esse valor? Agregar valor? Depende muito cada região, mas a gente tem que pensar de forma comercial. Por exemplo, quando a gente fala em condomínio, é essencial uma casa ter 3 suítes, né? Dependendo do condomínio, precisa ter banheiro, precisa ter banheira, precisa ter piscina. Piscina valoriza muito o imóvel. Principalmente, eu li uma matéria falando sobre a importância da área gourmet. Sim. Uma boa churrasqueira. Uma boa área de convívio. Sim. Então, uma área de lazer boa, valoriza. O paisagismo, muita gente esquece do paisagismo. O paisagismo valoriza demais a casa. Jaque, então, vamos falar um pouco sobre essa questão. Quando você faz um projeto hoje com o seu cliente, você consegue trazer toda essa visualização? Porque eu vejo assim, muita gente começa, só que a hora que ela está quase acabando, ela não consegue fazer coisas que são importantes, como paisagismo, como essa área em comum, porque o orçamento dela já foi e ela não tem dinheiro para aquilo. Por isso que a gente precisa sentar, conversar e fazer esse planejamento. Não é só investidores. A pessoa que está construindo para morar, que está construindo para realizar o seu sonho, precisa principalmente. Né? Porque ela precisa saber quanto ela vai gastar do início ao fim. Então, ela quer valorizar. Ela precisa pensar que ela vai colocar um paisagismo nessa casa. Que ela vai precisar colocar ar-condicionado. Na nossa região é muito quente, precisa ter toda uma estrutura de ar-condicionado. Se ela for fazer uma casa rica em paisagismo, ela precisa ter irrigação. Então, ela tem que preparar para o curso da irrigação. A automação. Hoje a automação está partindo, deixando de ser um luxo para ser algo essencial. Você chega na sua casa. É o básico de uma. Você chega na sua casa, você já tem certas comodidades. Enquanto você está tomando um banho quente, existe a opção de automação que você consegue aquecer a sua banheira enquanto você está chegando. Coloca a banheira para encher, para aquecer, você chega e já vai tomar seu banho quente. Então, todos esses detalhes, além de valorizar seu imóvel, precisa ser pensado para você ver o que você tem para investir e o que você vai precisar. Perfeito. E já que a construção civil, ela continua sendo um dos investimentos mais seguros aqui no nosso país? Continua. E eu acredito que vai continuar por muitos e muitos anos. A gente teve... Acho que não é da minha época, né? Mas a gente teve aquele período do Collor, que muitos tiveram problema com dinheiro parado em banco, que foi retido. Quem tinha seu dinheiro aplicado em imóveis, não teve prejuízo nenhum, porque seu imóvel continuou lá bonitinho. A gente já ouviu falar dos nossos avós, dos nossos bisavós. Eu comprei esse terreno aqui por 5 mil.
Não sei se você já ouviu falar. Comprei esse terreno aqui por 5 mil. Hoje está valendo uns 200, 300 Sim. mil. Então, eu tive um cliente, isso em Campo Grande, que comprou um terreno num bairro que era terra, não tinha infraestrutura. Acho que na época ele pagou R$3.500. Hoje, esse bairro é um dos melhores bairros de Campo Caramba. Grande. E são terrenos, assim, super visados, todo mundo quer comprar e tá valendo a faixa de 400, 500 mil. Então, assim, Caramba. olha a diferença. Sim. Tudo bem que já tem muitos anos, né? Mas Sim. é um investimento muito seguro. Perfeito. Ô, Jaque, o que ninguém conta sobre a construção civil? Construção civil, você precisa muito de cuidado, tá? Porque é muito legal você planejar aquela sua casa mirabolante, linda, maravilhosa, e no final você não consegue e você se frustra, né? Então, a gente fala que a gente precisa muito cuidado. Precisa realmente, mais uma vez, Tá. fazer o planejamento. Não é só ir fazer o projeto arquitetônico, construir com um pedreiro ali conhecido, que você vai ter dor de cabeça. Então, um cliente vem para mim procurando uma ajuda. Eu tive uma experiência ruim. Me conta a sua experiência. Eu estava administrando a obra, né? Contratei Então, tome muito cuidado nessa parte. Tá, perfeito. Jaque, depois, eu acho super importante a gente falar esse número, depois de mais de 18 milhões movimentados em obras, qual foi a maior lição que o teu ramo, a construção civil, te ensinou sobre pessoas? A gente tem todos os tipos de público, isso para todos os clientes, né? Para todas as áreas. Então, o que me ensinou? Eu preciso escutar os meus clientes. Tá. Então, eu preciso muito escutar o que eles querem. Mesmo quando eles precisam... Eles acham que precisa de algo, a gente precisa chegar neles e falar, olha, não é o momento. Tá. Então, eu acho que essa experiência de escutar o cliente e conversar com eles, às vezes precisar trazer ele para a realidade, Sim. porque obra, a gente pira, né? Eu brinco com alguns clientes que falam que obra é um buraco negro. O que você tem para colocar ali vai embora. Então, tem hora que a gente precisa, vamos conversar, vamos... Então, essa parte de escutar o cliente, entender a necessidade dele, eu acho que foi dos maiores aprendizados que eu tive. Maravilha. E com certeza, né? Porque tudo é sobre escutar o outro, né, Jaque? Até se a gente for parar para pensar, você tá lidando com o sonho da outra pessoa ali. Exatamente. Eu não posso colocar as minhas vontades, os meus desejos em cima de uma casa que ele que vai morar o resto da vida. Ou em cima de um imóvel que ele está investindo, ou que ele tem um sonho X. Eu não posso querer... Eu posso colocar a minha técnica para realizar a vontade dele. Ô, Jaque, você acredita que hoje as pessoas estão querendo, às vezes, seguir tendências e esquece um pouco da sua personalidade na hora de construir? Hoje a gente tem muito daquela casa caixote, né? Todo mundo quer a casa caixote. E acabou um pouquinho daquela personalidade, daquela casa aconchegante, com cor. Mas tá voltando um pouco. Mais um pouco, Rodrigo. Agora o pessoal já tá entendendo que a casa precisa ter personalidade, entender o que o cliente, né? O morador que vai estar naquela casa necessita. Então, mesmo que vai nessa tendência, né, da casinha caixote, agora a gente está adaptando às necessidades dos clientes. Porque eu falo o seguinte, eu acho que desde que o mundo é mundo, acho que pode ter o problema que for lá fora, a gente sempre sabe que a gente vai voltar para nossa casa, para o nosso canto, e ali é o nosso refúgio. É o Porto Seguro, é ali onde você vai chorar quando precisar, é ali que você vai ter os seus melhores momentos, que você vai receber seu primeiro filho, que você vai casar e você vai ter o seu companheiro, que você vai ter o seu cachorro, e é ali que você vai estar protegido do mundo. Então, a gente pensa muito em todos esses detalhes. Perfeito. Jaque,
Vocês constroem casa, mas você também costuma dizer que ajuda as pessoas a realizar sonhos, igual nós acabamos de falar agora há pouco. O que que significa para você? Qual que é a sensação na hora que aquele projeto está todo pronto e você entrega a chave na mão daquela pessoa? Eu costumo falar que eu não construo só casa, né? Minha obra não é só bloco, cimento, pedra ali. Então, eu costumo dizer que eu realizo o sonho porque eu tô ali junto com o cliente, a gente tá conversando a todo momento, eu tô escutando, né? A gente falou sobre escuta. Então, aquela não é uma obra, ali é um sonho, né? Então, todo esse processo que a gente vive por, às vezes, anos, né? Tem obra que dura mais Sim. de um ano. Então, a gente vai construindo junto com o cliente, né? E ver essa realização, subir essas paredes. Olha, aqui vai ser o quarto do meu futuro filho. Aqui é a casinha do meu cachorro. Aqui eu preciso de um gatil. Gente, a parte de gato, de pet, tá tão em alta, Rodrigo. Legal. Todo mundo pensa, gato principalmente, aquele área onde você tem várias brinquedinhos. Então, assim, ver tudo isso pronto, o cliente feliz, fazendo o seu primeiro churrasco, recebendo os amigos, acho que assim, aquela parte que faltou lá de professora de ver a pessoa feliz, Sim. é onde eu me realizo. E é o melhor de tudo, porque eu falo assim que, principalmente para você, né, que esteve ali gerenciando aquela obra, e mais ainda para o cliente, porque você passar um estresse por conta de mão de obra, por conta de obra, por conta de que, caramba, semana passada eu já gastei tanto e agora estão me pedindo mais. Então, assim, todo esse estresse que a pessoa pode evitar para ela ter aquele sonho dela de uma forma mais tranquila, não tem preço, né, Jaque? Não. Tem um cliente que a gente construiu a casa dele, só que a gente não pegou do início. Ele contratou um pedreiro que indicou, que fez, e ele ficou doente, né? Foi embora pro Nordeste, deixou ele na mão, e na época a obra dele era do lado da minha casa. Aí ele me procurou, eu passei algumas informações e ele me contratou para fazer a finalização da obra dele. Ele estava totalmente inseguro, o pedreiro proibia ele de ir na obra. Eu falei, como? Como que proíbe você de ir na sua obra? Ele não podia pisar na obra dele durante a semana, porque é aquela escuta. O cliente está ansioso, o cliente quer ver, e a pessoa não entende. Sim. Então, a gente fez várias correções, ele teve um prejuízo financeiro, porque ele tinha pago mais do que tinha executado, que é a falta do planejamento, né? Geralmente, você não tem o conhecimento, você não estudou, você não sabe ali quais etapas precisa ser feito. Então, a gente ajudou e hoje ele já vendeu essa casa, porque aí ele realizou o sonho dele, morou na casa por um período, vendeu a casa, teve um lucro e com o valor desse imóvel, ele já comprou mais 3 imóveis. Então, assim, hoje a gente é muito amigo, muito próximo, ele já vai fazer uma reforma de uma chácara que ele comprou. A pergunta é, ele aprendeu a lição? Aprendeu, agora Jaque, vamos aqui ver um negócio pra mim? Então, toda vez ele me chama. E a maioria dos meus clientes são assim. A gente tá fazendo uma reforma também numa obra do Garden, e a cliente já tá na 3ª obra com a gente. Então, a gente faz todo o orçamento para ela, tá tudo bonitinho que ela vai gastar. E a gente faz a administração, gerencia os materiais, faz a compra, ela faz os pagamentos. Executamos tudo conforme o cronograma e ela vai acompanhando. E assim, essa facilidade de você estar em casa, apenas acompanhando, olhando seu celular, o que está acontecendo. Olha, hoje trabalhou tal pedreiro, tal pedreiro. Sim. Hoje eles fizeram telhado. Aqui, ó, hoje eles mexeram com ar-condicionado. Sim. Eu acho que essa tranquilidade é o que faz os clientes estarem sempre, os investidores fazendo novos investimentos, e a gente tá tendo tanta indicação, graças a Deus. Perfeito. Jaque, o que você gostaria que as pessoas soubessem sobre você, sobre a Flor de Aço, quando elas realmente pensarem em construir? Os nossos valores são muito fortes, Rodrigo. Então, hoje a gente preza muito pela qualidade dos serviços prestados, pela honestidade, pela transparência. Então, a gente tenta ser o mais transparente possível de quanto ele vai gastar, onde ele está gastando, quais são os prestadores de serviço que está executando.
E também os prazos, né? A gente conversou sobre prazo, está sendo executado. É claro que a gente tem período de chuva, a gente tem período de... Quando é caixa, a caixa meio que enrosca os pagamentos, né? Mas todo esse processo é muito transparente para o cliente. Então, ele tem a segurança na nossa empresa que o que ele combinou vai ser entregue. Até porque existem situações externas que está fora do nosso alcance. Não tem o que a gente fazer, né, Jaque? Sim. Então, hoje, por exemplo, hoje é um dia chuvoso, né? A gente passou por uns momentos anterior com muita chuva. Sim. Então, daqui a pouquinho a gente vai ter eleição. Daqui a pouquinho a gente tem a Copa do Mundo. E assim vai. Então, isso, querendo ou não, influencia no trabalho da construção civil. De uma forma geral. Sim. Quanto mais numa construção civil, né? Exatamente. Jaque, olhando para a Jaqueline lá de trás, aquela que começou, estudando com bolsas, né, enfrentando os desafios, querendo crescer, depois indo para a área da construção civil, tendo que provar muito mais que era capaz, que podia, que entendia. O que essa Jaqueline que está aqui na minha frente hoje falaria para ela? Eu falaria para ela, Jaque, fica tranquila. Você vai mostrar que, além de técnica, você domina a obra e você cativa os clientes. Você é boa, você não precisa provar isso para ninguém. Quem te conhecer vai saber que você vai ser a melhor opção para ela. Isso que eu falaria. E fora exatamente essa parte mais comercial, fica tranquila, tudo vai dar certo. E eu acredito que nunca eu vi um nome combinar tanto com a essência de uma empresa mesmo, e dessa empresária que está por trás, que é a Flor de Aço, né? Porque, de fato, eu te falei isso em outras circunstâncias também. Você é meiga, você é gentil, é carinhosa, educada, você é feminina, mas... Quando precisa... Sabe puxar a orelha. Eu acho que é mais uma coisa de mãe. Mãe não é assim? Você precisa chamar atenção, você vai lá e chama atenção. Mas o momento de ser boazinha, de ser gentil, você é com os filhos. Eu acredito que seja mais essa sensação de mãe. E assim é na obra. Precisou chamar a atenção do pedreiro, do mestre de obra, do encarregado, seja quem estiver ali na obra, a gente chama. Ou quando não, a gente tá ali tranquila, tomando a coca junto, fazendo um churrasquinho. Ô, Jaque, quais são os próximos passos da Flor de Aço? Agora a gente tá... Essa mentoria, né, que nós estamos executando. Então, os próximos passos é ainda mais melhorar o nosso serviço para atender os clientes com uma qualidade melhor. A gente está fazendo implementação de algum software e alguns aplicativos dentro do escritório. Eu acredito que até começo do ano que vem a gente está com uma cara nova do escritório também. Legal. Então, esses são os nossos próximos passos ali. Perfeito. E qual que é o grande propósito da Jaqueline como mulher, como pessoa? Esquecendo um pouco a engenheira civil. Olha, hoje eu quero... Acho que eu vivo, né? Meu marido, a gente vive para proporcionar o melhor para a nossa família. Então, eu quero ser muito exemplo. Eu quero ser exemplo para minha filha, que eu tenho uma filha de 14 anos. Eu quero ser exemplo para ela, que ela tenha muito orgulho de mim, tanto como profissional, como pessoa. Eu tenho um filho também de 3 anos, um menininho lindo, que é minha cara. Então, eu quero que eles tenham muito orgulho, né? Que vê uma pessoa forte, que nunca desistiu dos seus sonhos, né? Que sonhou em ter uma vida melhor e está conseguindo através do seu trabalho. Sim. Então, que independente da profissão que eles escolham para a vida deles, que eles nunca desistam de batalhar e correr atrás dos sonhos deles. A filha pensa em seguir a carreira da mãe? Ela pensa em ser médica. Não sei se será, né? Mas ela pensa em ser médica, vamos ver. Talvez o menino, eu acredito que talvez sim, porque ele adora um barulho de betoneira. Escuta um barulho de betoneira, ele fica, vamos lá ver a betoneira? Carro betoneira, já sabe todo o nome, pá carregadeira, escavadeira, é louco por coisa de obra. Que legal. Vamos ver. Pode ser que esse siga. Pode ser que esse siga. Maravilha. Jaque, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Parabéns pela tua jornada. E eu falo que
eu já falei isso em algumas noites de networking, e isso é uma realidade. Assim como várias pessoas que também passaram aqui pelo podcast, eu falo que é tão gostoso nós, como veículo de comunicação, poder contar a história dessas pessoas e ver a evolução delas, porque a nossa evolução acontece por vocês. A gente evolui, mas ao mesmo tempo que vocês estão fazendo a gente evoluir, vocês estão evoluindo e a gente está podendo mostrar isso daí para as pessoas. Então é fantástico. E o seu trabalho, Rodrigo, é incrível, porque eu falo toda vez que a gente se encontra que você me descobriu, né? Você me tirou, você me trouxe para esse mundo, assim, de network, de novidade, de o pessoal me conhecer, foi tudo graças à Nova Versão. E muito obrigada, estou muito feliz e que eu consiga estar cada vez evoluindo mais e estar mostrando essa evolução. E essa flor, que a Jaqueline, esquece agora a engenheira, essa flor desabrochou e tem desabrochado cada vez mais. Ai. E isso é seu, é mérito totalmente seu. Você escolheu fazer isso por você, você escolheu crescer, você está fazendo o que é necessário para isso, então não tem como o resultado ser diferente. Parabéns. Muito obrigada, Rodrigo. A ideia é essa. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado você, Jaque. É um prazerzão, viu? Obrigada. E nós vamos ficando por aqui depois desse bate-papo delicioso, que, como eu acabei de falar, e eu falo isso em todos os episódios, esse é um dos grandes pilares da Nova Versão. Levar até você histórias reais, histórias que podem te inspirar a ser uma pessoa melhor e buscar a sua melhor versão. Vamos ficando por aqui, mas em breve nós voltamos com mais histórias que merecem ser contadas, porque hoje a Nova Versão também está além da página. Um abraço e até a próxima.